Olá, a alegria de estar aqui com você e hoje de receber Gabriela Gindri, quiropraxista. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Fernando. Eu faço um tratamento com a Gabriela e gosto muito e convidei, e ela gentilmente aceitou esse convite para compartilhar conosco esses conhecimentos da quiropraxia. Inicialmente, o que é quiropraxia, Gabriela? Bom, a quiropraxia, ela é uma profissão. Muitas pessoas hoje pensam que a quiropraxia é só uma técnica, E eu acho importante a gente colocar que ela é uma profissão da área da saúde, como qualquer outra, como é a medicina, como é a odontologia, a enfermagem, É uma profissão que tem um curso de graduação, tem o seu currículo próprio, tem as suas técnicas próprias, Mas a grande diferença da quiropraxia é na sua visão da saúde e do ser humano. A gente tem um olhar que não é esse olhar tão comum como da doença. A gente tem um olhar mais de aumentar a saúde ao invés de tratar só de doenças. Então, ela é uma profissão da área da saúde que se dedica ao diagnóstico e ao cuidado, em especial da coluna vertebral, mas pensando na relação da coluna vertebral com o sistema nervoso central. E a partir dessa relação, como que a gente pode aumentar a saúde. Quiro significa? Quiro vem do grego, significa mãos. Mãos. E praxia é prática, prática com as mãos. E quando é que você resolveu seguir esse caminho? Nossa, essa história eu acho muito legal, porque eu fui uma adolescente com uma postura muito ruim. Cresci muito rápido, Sim. E tinha uma postura muito ruim. E muita dor também, Aquelas dores do crescimento. E eu pensava, assim, que deveria existir alguma coisa que tirasse a dor das pessoas e a minha. E eu, na minha família, assim, muitas pessoas com dor, enfim. E eu sabia que não era bem a medicina que eu queria fazer, não era bem a fisioterapia, Tava naquela escolha ali, naquela busca. E bem nessa época, eu estava com 16 anos e abri o curso de quiropraxia na Fevale, em Novo Hamburgo. E saiu no Guia das Profissões a 0 Hora, que é o jornal local, do Rio Grande do Sul. Sim. Quando eu li aquela palavra e o significado, falei, nossa, isso aqui que eu quero fazer. Parece que eu já intuía que existia, mas eu nunca tinha visto, E aí eu estava mais ou menos no segundo ano, segundo grau, e eu já tracei que esse seria o meu caminho. E foi mesmo. A família aceitou bem? Sim. Alguns sim, alguns ficaram um pouco desconfiados, o que é isso? É quiromancia, vai lemão. Sim, é verdade. Porque era algo extremamente novo na época. Sim. Hoje, quando se fala em quiropraxia, já ouviu falar, Sim, é verdade. E tem a ver com coluna. Na época, ninguém sabia absolutamente nada. Na época, existiam 40 profissionais no Brasil. Na área da quiropraxia, Então, eu sou da turma ainda dos dinossauros lá do início da profissão no Brasil, E me encantei já de cara, com a proposta, com os resultados, que são muito rápidos e muito verdadeiros, Já no início, assim, do tratamento, nos primeiros estímulos. E assim começou, já estou há 12 anos aí nessa área. E quando um paciente te procura, o que você olha em primeiro lugar? Bom, em primeiro lugar, a gente vai olhar para a história, Você vai conversar um pouquinho. História, que a pessoa traz e a queixa que ela quer resolver, Qual que é o objetivo. Algumas pessoas vêm sem queixas, para fazer uma avaliação, conhecer como é que o seu corpo está funcionando, mas isso é bem raro. As pessoas geralmente trazem uma dor, algo que está incomodando. Então, a gente vê primeiro a história, tenta contextualizar com o momento da vida que a pessoa está vivendo, para entender o que essa dor significa agora. A gente faz uma análise das discrepâncias posturais, de um lado para o outro, frente para trás, se o corpo está mais inclinado. Partimos para alguns testes neurológicos, alguns testes de força, para ver como que está a função de um lado, uma função do outro. E esse é a primeira análise,
A análise geral que já dá muita informação. E aquela, como é que chama? Aquela cama que a gente... Maca. Sim. Quando que aquilo veio? Quando você se formou já existia? Já existia. Sim, já existia. No início as macas vinham todas dos Estados Unidos, né, quando eu comecei. Depois algumas pessoas começaram a produzir ela no Brasil. Mas é uma maca específica, né, da quiropraxia, que tem alguns mecanismos específicos que permitem que a gente possa aplicar ajustes mais suaves quando for necessário. Né? Permite um refinamento da técnica e facilita a vida do profissional, né? Sim. Eu sempre pergunto, muitas pessoas passam por quiropraxia que não é quiropraxia de verdade. Né? Então, quando o pessoal fala que já fez, eu sempre pergunto, como é que era a maca? Sim. Era uma maca alta? Sim, não era, então. Qual é a maca correta? É aquela maca mais baixa, né? E geralmente ela tem o drop, que é aquele mecanismo que sobe e desce. Sim. Mas geralmente o quiropraxista graduado ele utiliza essa maca, né? Sim. Geralmente, mas não é uma regra. Nós deitamos ali, você vai vendo o corpo, aí sobe um pouquinho, de repente você bate, pá! Isso. É bem interessante. Isso. Eu não me lembro exatamente o que eu te falei quando eu cheguei, né, para a primeira consulta. Eu lembro que eu estava bem desarrumadinho, joelho doendo, esse lado, principalmente o lado esquerdo doendo. Isso, tinha uma tensão grande na cervical, aqui no alto das costas, né? Isso tudo tem um lado, vamos chamar assim, invisível. Com certeza. O corpo é o resultado de algum... Deixa eu ler uma coisinha aqui linda. Claro. Desse livro que a Gabriela me emprestou. Michael, não sei se é Michael ou Dou, Diga-me onde dói e eu te direi por quê. É muito interessante. Os gritos do corpo são as mensagens das emoções. E tem aqui uma citação do Khalil Gibran, o grande poeta, escritor libanês, que diz assim: nenhum homem pode lhe revelar nada a não ser o que já repousa meio adormecido no despertar do seu conhecimento. Tudo a ver? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Isso que aparece, que dá o recado final é o corpo. Sim. E isso foi a gente fala que o terapeuta leva o paciente até onde ele já foi, né? Como assim? O processo que eu já fiz por mim, eu posso fazer pelo meu paciente. Entendi. Né? Então, isso foi mais ou menos uma encrenca que eu cheguei comigo mesma, né? Que a própria quiropraxia, né, enquanto técnica, eu senti tanto comigo quanto com os meus pacientes que ela vai até um ponto, né? Um ponto que a gente consegue moldar o corpo da pessoa, trazendo ele para o maior equilíbrio possível. Mas tem um outro lado que está constantemente bombardeando esse corpo, né? Que é o lado invisível. São as emoções, são os pensamentos, toda a influência transgeracional que vem até nós, né? Através dos nossos antepassados. Olha, que coisa incrível. Tudo isso tá descarregando aqui, né? Então, eu precisei entrar um pouco mais nesse campo para entender que para mudar o corpo, eu preciso ver o que está nesse lado invisível. Sim. E geralmente quando o corpo manifesta, né, que é o que ele fala aí, quando o corpo manifesta, tem algo que eu não estou enxergando do invisível, né? Sim. Se está consciente, se eu dei luz para essa questão, o corpo ele não precisa manifestar. Né? Sim, claro. O corpo é resolvido lá e... Exato, né? tá claro. Tá claro. Não precisa, o sintoma é um mensageiro, né? Sim, como ele diz. Sim. Então, se tá clara a questão, né? Se é algo que não precisa ser olhado agora também, o corpo ele não precisa mostrar. Porque, atualmente, assim, a gente tem muito essa ideia do sintoma ou da doença como um castigo, né? É verdade. Tipo, peguei, né? Sim. E na verdade não, é a gente que desenvolve, né? Sim. A gente mesmo ou escolhe ou desenvolve ter aquela doença ou aquele sintoma, né? Isso é tão tem um contexto, sério, né? tão importante isso, né? É muito importante, né? Muito importante. O autoconhecimento, né? Exato. E também a autorresponsabilidade com relação à sua saúde, né? Sim. E não sempre achar que é algo externo que me acomete, né? Sim. Sempre tem uma ressonância, né? Porque esse livro aqui, Diga-me onde dói e eu te direi por quê,
Um dia eu estava esperando, né, para o horário da consulta, abri aleatoriamente e ele fala, por exemplo, dor no joelho, dor aqui, dor ali, não é? Isso. Vesícula, aparelho respiratório. E eu fui olhar, acho que eu olhei no joelho, e eu vi que estava relacionado a controle, que eu queria controlar. Explica pra gente isso. De uma maneira geral, evidentemente, nada disso é 100%. Sim, né? Quando se trata do ser humano, da saúde, não há receita de bolo. Isso. Né? Isso é importante esclarecer. Só que esses manuais, né, eles dão assim pequenos insights para ver se a gente consegue lá na consciência despertar o que está acontecendo. Sim. E aí poder fazer uma mudança de atitude que vai gerar uma mudança física também, né? Isso. Isso parece muito distante, mas assim, isso funciona neurologicamente, né? Porque o cérebro ele vai entender essa mudança e vai mandar a informação para o corpo. Né? Então, muitas pessoas têm preconceito com esse tipo de interpretação, mas é algo bem neurológico, né? Sim. É algo bem, bem concreto, né? Para vocês que pesquisam, que são da área, né, sim, da ciência. É bem palpável, né? Isso aí. Fala para mim do joelho, então, de uma maneira geral. Sim. Os joelhos, né? Porque tem o esquerdo, depois nós vamos falar também sobre o lado esquerdo e direito do corpo, que são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes. Tem relações muito interessantes. Mas primeiro, os joelhos, o esquerdo e o direito. Certo. Bom, aqui já não vamos falar do aspecto físico, né? Tá. O aspecto físico pode ter várias questões, né? Pode ter um pé que está todo travado, musculatura encurtada, uma bacia que está toda torta. Nós vamos supor assim que a gente já passou dessa etapa, a gente corrigiu o corpo, né? Tá tudo alinhadinho, tudo livre, e ainda assim aquele joelho tá gritando, né? Então tem alguma informação que está chegando ali. O joelho é a nossa capacidade de se dobrar, né? De ter flexibilidade, né? De se curvar também, né? Então geralmente quando isso tá difícil, né? Há uma resistência, né? Então geralmente o joelho direito ele está relacionado a um orgulho, né? Tipo, não dobro aqui, né? Sim. E o esquerdo mais com uma vaidade, talvez. Então, mais aí por essa conotação, né? Mas pensando em flexibilidade. E na capacidade de se curvar. Né? Se curvar, que você diz, metaforicamente também? Isso, metaforicamente. Metaforicamente. Ceder, ser flexível. Isso, Entendi. Nesse sentido. Mas muitas vezes a gente cria uma casca, né, e não consegue tirar ela depois, né? E aí dói meio que obrigar, né? Vai tirar ou não vai, né? Sim. O corpo fala de muitas maneiras, né? Muitas maneiras. Muitas maneiras. Tem um livro que eu li há uns anos atrás, é um best-seller, O Corpo Fala, mas no sentido físico, as nossas posturas. Dos gestos, né? Sim, eu li esse livro. Pierre Weil e Roland Tompacou, se não me engano. Super conhecido, né? Mas ele fala mais tem a ver também, né? Mas a expressão corporal, né? Corporal, Por exemplo, você sentou na pontinha da cadeira, você está louco para ir embora. Isso, Pé para lá, o pé para cá. Isso, né? Que está direcionado. Se você está assim, o interesse, se você está assim. Tem uma série é muito interessante também. É muito interessante. E eu trabalhei muito, eu fui professor, né, de jornalismo, de radiojornalismo lá na UFRJ. E eu fazia isso com os alunos, né? Essas práticas com eles liam esse livro, alguns adoravam, outros detestavam. E aqueles que aprendiam e gostavam, eles interpretavam de uma maneira maravilhosa. Isso é tão bom, porque às vezes em alguns momentos você vai executar uma atividade, algo que é importante para você, e você às vezes não está tão animado, não está tão... Você aprende a colocar o teu corpo também, né? É verdade. Se eu erguer a cabeça, se eu abrir o peito... Né? Já muda o padrão. Sim, já muda. Né? A gente aprender também a usar o corpo em benefício da nossa vida. Né? Isso. E a plateia, se você está dando aula, está dando uma palestra, você está vendo que alguém está cochilando, alguma coisa, você já muda também, já faz, né? Muda o ritmo, o rumo. Exato, para chamar, né, despertar. Semana que vem a gente volta. Vamos falar do lado esquerdo e direito do corpo? Com certeza. Quiropraxia é o nosso assunto de hoje, com Gabriela Gindri, que é quiropraxista. Muito obrigado a você pela companhia e até semana que vem com mais um Cá Entre Nós.